Bom dia, meninas! Começando mais uma live hoje, nossas lives diárias. E hoje é uma live especial porque nós teremos aqui uma convidada muito especial que é a Lilian Araújo. Daqui a pouquinho ela tá entrando aqui. Deixa eu colocar o tema aqui na live. Hoje nós vamos falar sobre o lado bom de ter um rosto imperfeito. Vou fixar aqui. Peraí. Pronto, fixei o comentário para vocês saberem qual é o nosso tema. Tô esperando a Lilian entrar, tô esperando vocês chegarem também. Vamos lá. Lilian, entra aí, pode entrar agora e me chamar, por favor. Deixa eu ver aqui. Li, bom dia, tudo bem? Você me manda a solicitação? Bom dia, Márcia, tudo bem? Vamos ver. Bom dia, Li! Bom dia, sim, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Então tá bom. Tá dando pra me ouvir? Eu tô te ouvindo bem. Então deu uma falhadinha. Você me escuta bem? Deixa eu colocar o fone, peraí. Só um minutinho, tá? Tá, acho que eu vou colocar também melhor. Tá. Bom dia, Gila Acessório. Tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui na nossa live. Pronto, agora eu tô de fone. Bom dia, Paula. Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Itaci. Bom dia. Acho que dá para ouvir melhor com fone, né, Si? Ah, dá sim. Agora também. Te escuto bem melhor. Também E tô aí? te ouvindo melhor. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com as meninas, só para elas entenderem. Então, assim, Claro. gente, a Lilian hoje é nossa convidada aqui no nosso Papo Entre Experts. A Lilian é designer de sobrancelha, com especialização em micropigmentação. Ela vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a área de trabalho dela. Li, só para você saber, esse horário normalmente não costuma participar muitas meninas, mas muitas delas assistem depois, tá? Então, hoje a gente já tem aqui com a gente a Itaci. Acabou de entrar a Tamara, a gente tem a Márcia conosco também e a Gila, tá? Legal. Então nós vamos começar aqui com as meninas e aí conforme for entrando algumas outras a gente vai contextualizando um pouquinho do tema, tá bom? Legal. Então eu vou pedir para que você comece se apresentando, pode ser? Claro, Si, pode. Então, você já falou, eu sou a Lilian Araújo. Eu trabalho como designer de sobrancelha com especialização em micropigmentação estética e paramédica. E, além de tudo, a gente faz alguns cursos profissionalizantes aqui na região de São Paulo, capital. E o que seria uma micropigmentação estética e o que seria uma micropigmentação paramédica? É bem simples, uma micropigmentação estética é o ato de micropigmentar a pele, né? A gente faz correções que são extremamente estéticas. Então, assim, você tem algo na sobrancelha que te incomoda, a gente vai fazer uma correção estética. Agora, a paramédica, ela já é uma correção que a gente considera cirúrgica, que seria uma correção de estria ou uma correção de areola mamária, quando fica com alguma cicatriz, ou até mesmo uma cicatriz de alguma cirurgia, algum acidente. Muito bem, muito legal essa área ali. Bem bacana. E eu vou me apresentar um pouquinho também, eu não sei se depois vai entrar algumas meninas do seu perfil que ainda não me conhecem. Então, eu sou a Cíntia Cortez, eu sou consultora de estilo.
Eu atuo na área há 3 anos, ao longo dessa minha profissão, eu já tive a oportunidade de atender mais de 110 mulheres, entre elas a Lilian foi uma das minhas clientes. E esse processo que eu trabalho, ele trabalha tanto a questão da imagem pessoal, não só da vestimenta, né, da roupa, que é o que a maioria das mulheres pensam sobre a consultoria de estilo, mas também com a questão de comportamento, com a questão da estética como um todo. E isso pega, obviamente, o nosso rosto, que é o tema da nossa live hoje, né, Li? Isso mesmo. E aí, meninas, quando eu convidei a Lilian pra gente fazer um bate-papo, a gente estava conversando um pouquinho sobre o tema. Lilian, você está carregando para mim. Vamos ver, vamos ver. Li, não sei, parece que a internet caiu aí. Voltou. Voltou, deu uma travada aqui também. Então tá, então vamos lá. Quando a gente escolheu, então, fazer... a gente estava conversando sobre qual tema que a gente iria fazer... Uma das coisas que a gente vê muito na atualidade, né, nos momentos que a gente está vivendo, é uma busca incessante por ter um rosto perfeito. E o que é o perfeito? Né? Então, quando a gente quis trazer essa discussão, é justamente a gente pensar o que é ter um rosto perfeito. Né? Será que, de repente... realmente todo mundo tem que ter o rosto construído de uma forma que seja perfeita, e eu tô falando isso por tudo, pela a micropigmentação, né, Li, e até mesmo pelo design de sobrancelha, que hoje em dia a gente vê quase um carimbo no rosto, né, das mulheres, todo mundo com a mesma cara. A mesma coisa quando a gente fala na micropigmentação dos lábios, ou até mesmo de outros procedimentos estéticos no rosto, todo mundo buscando cada vez mais ter esse rosto perfeito. E aí, Li, eu queria que a gente conversasse um pouco o quanto que essa busca por ter o rosto perfeito do padrão distancia de quem nós somos de verdade, né? Como que a gente poderia entender isso? Você recebe muito esses pedidos de carimbo no rosto? Como é que você lida isso também na sua profissão? Conta aí pra mim. Então, sim, eu acho que na minha área, assim como na tua, né, você mesma falou, você não trabalha só com a parte externa, né, só com a estética, só com o que os outros veem, mas é muito de dentro para fora, né. Eu, como sua cliente, já sei também, né, que a gente não pensa só na roupa, só no que os outros estão vendo, mas é uma transformação de dentro para fora. E nessa questão de designer de sobrancelha, de micropigmentação, você falando de rosto perfeito, rosto perfeito, sinceramente, é capa de revista. E só. E não existe na vida, no dia a dia normal, assim. Porque nós não somos simétricos, nós não temos esse rostinho perfeito. E o que o meu trabalho também tenta fazer é mostrar para a pessoa que tá bonito assim, que o bonito é ter essa diferença, não ter o rostinho de Barbie perfeitinho, sabe? É muito legal, mesmo sem falar em procedimento muito invasivo, mesmo que a gente não faça um procedimento de micropigmentação, só o designer de sobrancelha, eu vou dar um exemplozinho rápido. Tem uma cliente ainda minha, aqui em Moema, que ela chegou até mim, queria fazer o design, reclamando que a sobrancelha dela era muito fina, e ela tinha um redemoinho, assim, na cauda da sobrancelha. Em uma delas. Cauda o finalzinho aqui da sobrancelha, né? Isso, depois do ponto alto, que é aqui, né, que é o ponto mais alto que a gente tem no rosto, aí aqui, nessa cauda aqui, ela tinha um redemoinho, os pelinhos dela cresciam tudo fazendo uma bolinha, assim. E ela super insatisfeita, eu detesto minha sobrancelha, tem essa falha, e todo lugar que eu vou eles arrancam o redemoinho fora e tal. E o designer, você não resolve uma sobrancelha em uma sessão, né? Então, ao longo de 4 meses que a gente foi fazendo o projeto, né, fazendo a coisa certa, hoje é muito legal porque ela chega no estúdio e fala pra mim, Lilian, sabe, a sobrancelha que eu mais gosto não é essa daqui que é perfeita, é essa daqui que tem o redemoinho. Porque a gente conseguiu deixar ela de uma forma agradável e que as pessoas olham e veem, nossa, você tem um redemoinho, que bonita a sua sobrancelha. Então, assim, é imperfeita.
não é igual a outra, não é como a de todo mundo, porque não é todo mundo que tem um redemoinho na sobrancelha, mas ela aprendeu a ver de dentro para fora que o bonito nela é ser diferente e é não ser perfeita. Então, é uma prova de que é assim mesmo. Exatamente. E acho que aqui tá a grande sacada, né, Li? Quando a gente colocou aqui o lado bom de não ter um rosto, né, ou melhor, de ter um rosto imperfeito, né, o lado bom de ter um rosto imperfeito é que você achar o que é perfeito para você e que não vai ser perfeito para as outras pessoas. Então, assim, você buscar procedimentos, você buscar alternativas, que pode ser, como você mesmo falou, o próprio design de sobrancelha, que vai te ajudar a deixar aquilo que você já tem ainda mais bonito, não é um problema nenhum, né? Exato. Aliás, assim, você deixar a sua sobrancelha, né, perfeita, mas do jeito que ela é, sem trazer uma cópia para o seu rosto, vai ser o mais legal aqui da história, porque você vai começar a cada vez mais se reconhecer. Quando você replica algo, tanto no seu rosto, ou vamos falar até mesmo assim, a gente está falando aqui de rosto, que é o nosso tema da live, mas quando você replica qualquer coisa na sua vida que não é seu, mas que vem do outro, e aí isso pode ser, por exemplo, um look, pode ser um brinco, pode ser um batom, pode ser até mesmo, como a gente falou, a micro do lábio, a micro da sobrancelha, o design da sobrancelha. Então, quando você faz qualquer procedimento ou qualquer coisa que você traz para sua estética que não é seu, mas que você emprestou do outro, aquilo fica falso. Aquilo não traz a verdade sobre você mesma. E sem falar ali que a nossa parte do rosto, tanto sobrancelha quanto olhos, né? Vamos falar primeiro aqui dessa região, ela representa as nossas emoções, né? Então, assim, ao contrário do que muitas pessoas acham, o estético, o externo, ele conta muito do que tem dentro de nós. Né? Então, quando eu faço alguma manipulação aqui na sobrancelha, eu posso manipular diretamente o jeito que eu sinto. E eu posso me dar bem com isso, como eu posso me dar muito mal. Eu ficar mais sensível, com as emoções mais afloradas, eu ficar, de repente, mais nervosa, ou de repente mudar. Eu era uma pessoa menos intensa na emoção, e ficar muito intensa e realmente reforçar a minha emoção. Então, a sobrancelha, ela tem esse papel, né, Li? Isso. E assim, esse é o meu motivo, pelo menos é o que eu conto para as minhas clientes quando a gente vai falar dentro do processo do visagismo, que é um dos procedimentos que eu realizo com as minhas clientes, quando eu vou falar para ela por que ela não deve replicar ou por que a gente deve respeitar o rosto dela nesse formato. Mas aí eu queria escutar de você também. Por que você acha que a gente não deve replicar aí o que a gente vê a sobrancelha da celebridade, né? Eu comentei com você uma vez que teve uma época que eu tinha um quiosque no shopping e meu quiosque ficava muito perto de um estúdio de sobrancelha. E eu achava engraçado, porque toda mulher que entrava lá saía com a sobrancelha igual. Então, ó, a minha é redonda. Então tinha mulher que entrava com a sobrancelha igual a minha e saía com ela assim, ó, sabe? Infelizmente, assim, tanto profissionais quanto as próprias clientes, eu ainda tenho muita cliente que chega com fotografia, que chega com um print de uma famosa, olha, eu quero igual a dela. E é claro, com muito jeito, até a gente explicar exatamente isso que você falou. Não tem como você ter uma sobrancelha igual dela, você não tem o mesmo tamanho de olho que a dela, você não tem o mesmo nariz, a mesma boca, o mesmo rosto, a mesma vida, a mesma personalidade, você não é ela, você não tem como ter a mesma sobrancelha. Sim. E chega, eu quero assim, gente, você não tem a boca da Cleo, você não tem os olhos da Cleo. E por que não é um carimbo assim em si, né? Como você falou, assim. Porque na hora de fazer um designer de sobrancelha, né? Mesmo o projeto que a gente faz para fazer o design ou o projeto que a gente faz para micropigmentação, isso é tudo baseado num mapeamento facial. Então, a gente tira todas as medidas. Então, é a distância da tua menina dos olhos até o início da tua sobrancelha, sabe? É a distância da tua sobrancelha até o início do teu cabelo, é o tamanho do nariz, é a distância do teu canto da boca até o canto dos olhos.
Então, assim, você faz um mapeamento, desenha um projeto, faz uma proposta e ainda assim não é isso que a gente vai fazer. Porque mesmo aquele formato de sobrancelha sendo o ideal para o teu rosto, né, para o teu tipo de rosto, a gente ainda leva em consideração a tua personalidade e teu estilo de vida, né? Que é aquilo que você fala na consultoria. O que é que a pessoa quer transmitir com o look, com o brinco, com a make, com o cabelo, com a sobrancelha. Então, é uma série de fatores casados que vai trazer um resultado. E não é chegar, eu quero sobrancelha e eu quero igual a da Cleo e eu quero que faça aquela coisa super arqueada. Ou tem gente, eu gosto dela reta, eu quero ela reta e quero ela caída. Enfim, não é assim. Sobrancelha não é carimbo. A gente precisa realmente fazer uma análise tanto do corpo quanto interno da pessoa, quanto da personalidade e estilo de vida dela. Com certeza. Li, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Meninas, vocês que estão aqui, estão gostando? Aperta coraçãozinho aí pra gente saber se vocês estão curtindo. Deixa eu dar entrou aqui a Ana Paula. Lucineia entrou também. O Anderson, tem alguns meninos também aqui na live. Né? A Bruna, Clarice. Tem muito menino que faz design de sobrancelha, viu, Cí? Olha só, a Damiana, né? O Rafael também tá aqui, é o maridão, não é? Uhum. Marca, maridão tem que apertar coraçãozinho aí para ajudar a gente, hein? Vamos apertar esse coraçãozinho aí. Bom, meninas e meninos, é muito legal a gente conversar sobre isso, porque na minha época, né, na minha época que eu digo assim, quando eu comecei a fazer o design da minha sobrancelha, não existia nem design de sobrancelha, né? Qualquer pessoa que tivesse uma pinça na mão era um design de sobrancelha, né? E não é bem por aí. Então, o que acontecia, né? Era só você sentar lá na cadeira, apoiar a cabeça, a pessoa vir com a pinça e tirar ali tudo aquilo que ela achava que tinha que tirar, né? E o que foi acontecendo ao longo do tempo? A minha sobrancelha, ela sempre foi bastante cheia, sempre foi muito preenchida. E com o passar do tempo, conforme fui tirando, ela foi ficando cada vez mais fina e mais rala. Hoje a gente sabe que o que está em alta, o que é tendência de moda, são as sobrancelhas mais grossas, são as sobrancelhas mais preenchidas, mais cheias, né? Tanto é que as meninas estão penteando assim, ó, tudo para cima para ficar ainda mais cheio, mais preenchida, né? Então a gente vê muitas pessoas querendo ter essa sobrancelha mais cheia e mais preenchida. Só que faz sentido também a gente pensar se isso tem a ver com você. Que nem, por exemplo, como eu falei da minha. A minha foi perdendo volume com o tempo. Mas hoje, aquela sobrancelha volumosa não tem mais a ver comigo, né, Li? Tanto é que a gente fez o meu design de sobrancelha e a minha micropigmentação com a Lilian, né, Li? E quando você foi fazer o meu projeto, você respeitou isso muito bem, né? Você conseguiu manter o formato que ela está hoje e da forma que ela está e respeitou muito mais aquilo que eu queria, né? Então, eu percebi também que essa questão de, por mais que a gente tenha que entender que o nosso rosto ele não é perfeito dentro dos padrões, mas ele é perfeito pra gente e entender que a nossa sobrancelha, assim como a micropigmentação de lábios, enfim, tudo isso tem que respeitar a nossa essência, respeitar o nosso modo de vida. Você também, Li, ou seja, você como profissional também tem que ter esse jogo de cintura para contornar também esses pontos, né? A poder conversar, escutar o cliente, atender. Então, gente, é muito importante vocês escolherem o profissional adequado que vai te escutar, né, Li? Porque não é porque você tem vontade, igual você falou, assim, quando eu era mais jovem, minha sobrancelha era mais cheia, mais volumosa, e aí todo mundo tirava, e ia tirando como se não houvesse amanhã, e ela vai ficando fininha. Tem muita gente que chega e fala, olha, ela era assim. Tem gente que traz a foto do casamento. Olha, ela era cheia assim, super volumosa, e eu quero que volte a ser assim. E você tem essa consciência por trabalhar na área, mas o que você precisa explicar para a pessoa é justamente isso. Ela era assim porque era outra fase da sua vida. E agora, por mais que a gente tente, por exemplo, eu quero fazer, ela tá super fina, eu quero uma micro para deixá-la super grossa. Não vai encaixar com o seu rosto hoje. Por mais que
seja tendência, seja moda, a moda também vai passar, entendeu? Daqui pouco tempo vai ser diferente, você vai se arrepender, né? É um procedimento estético que tem uma durabilidade de 6 meses a 1 ano, então não dá para fazer uma mudança brusca assim, e é justamente isso, trabalhar com parcimônia. Você mesma falou, ela era cheia, não dá mais para deixar a sobrancelha da Cíntia cheia, porque não é mais o momento de vida dela, né? Exatamente. E aí, e vocês meninas que estão aqui, é bom a gente pensar que eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo, eu já falei isso para a Lilian, falo isso para todas as minhas clientes, falo para as minhas alunas, falo aqui com vocês, minhas seguidoras. O nosso rosto, ele muda, né? Se o nosso corpo muda, se o nosso rosto muda conforme a gente vai passando o tempo, conforme a gente vai ganhando mais idade, por que é que a gente acha, né, que as nossas características vão continuar as mesmas? Não vão, também vão mudar, né? E o fato da gente aceitar que o nosso rosto, ele não é perfeito dentro dos padrões, isso não significa que a gente não pode buscar alternativas para deixar aquilo que a gente tem ainda melhor, né? Então, você buscar um design de sobrancelha adequado para a sua sobrancelha, né? Você buscar talvez uma micropigmentação para uma correção de uma falha, ou até mesmo uma micropigmentação de lábios, caso você tenha algum incômodo, ou até mesmo se você quer deixar seu lábio mais bonito. O fato de você cuidar também é aumentar a autoestima, né, Li? Você ganhar autoestima. Às vezes você tá para baixo, mas você não sabe por quê. Quando você vai lá, faz algum procedimento, alguma coisa de cuidado e melhoria daquilo que você já tem, você vai se sentir mais bonita, mais feliz. Não é, Li? Isso acontece? Nossa, é muito assim. A mudança você pensa que é só uma sobrancelha, mas eu costumo falar que o nosso trabalho é muito além de micropigmentação. Muito além. Eu tenho casos assim de pessoas. Eu lembro de uma cliente que estava passando por um problema pessoal assim gigantesco no casamento e uma amiga dela trouxe, deu de presente, falou: não, você vai fazer porque é muito bom. Enfim, ela nem queria, ela estava meio não, eu tô mal internamente, tô mal no meu casamento, enfim. E quando ela fez o procedimento, ok, ela olhou no espelho, foi pra casa e vida que segue. E não deu assim umas 2 semanas, ela falou: Lilian, ela me escreveu, eu cheguei a emocionar, porque ela falou: Lilian, a minha vida é outra. Porque o fato de eu sair na rua e a quantidade de elogios que eu recebi, o quanto levantou meu olhar, o quanto eu me senti bem, não foi uma sobrancelha. Foi assim, o que me fez ter coragem de me arrumar mais, de sair mais, de assim, colocar esse problema para trás e falar: não, minha vida continua e eu tô me sentindo bonita e eu tô recebendo elogio. E assim, é muito legal, porque é muito além de uma sobrancelha, né? Você fazer um procedimento que se encaixe no seu rosto, no seu momento, te valoriza de uma forma que não é algo só estético, né? É como a consultoria de estilo, não é só um look. É algo que te transforma de dentro para fora, sabe? Não é só externo, né? Gente, o externo, ele tem o nosso interior. Quando a gente tá mal, a gente tá com baixa autoestima, quando a gente não tá feliz conosco, ou com alguma situação, com alguma coisa na nossa vida que tá acontecendo que deixa a gente para baixo, isso externaliza diretamente no modo que a gente se veste, do jeito que a gente se arruma, né, na nossa postura, até mesmo a postura do ombro, né, tudo isso impacta naquilo que você está sentindo aqui dentro, né, ou melhor, tudo que você está sentindo aqui dentro impacta aqui fora. Só que o oposto também acontece, e aqui que está a grande descoberta que eu fiz com a consultoria de estilo, né, e a Lilian também faz essa descoberta diariamente com o serviço dela, porque cuida da beleza, né, cuida do externo. E o externo, meninas, quando você cuida do externo, ainda que você não esteja bem, ainda que você não esteja no seu melhor momento, então se você vai lá, faz alguma coisa de cuidado e de melhoria, você começa a se sentir melhor, né? Então o externo, ele também tem capacidade de impactar diretamente o seu interior, de te deixar mais feliz, de te deixar gostando mais de quem você é, gostando mais daquilo que você vê no espelho, né, Li? Eu tenho muitas clientes que têm dificuldade de se olhar no espelho mesmo, né? Porque perdeu isso com o tempo.
e você começar com pequenos ajustes, eu não vou falar nem ajuste, porque ajuste é a palavra incorreta, mas com pequenos cuidados e busca de melhorias, né, que eu acho que é uma busca de melhoria por uma questão estética, ainda que seja facial, porque o rosto é aquilo que a gente olha mais, né? Porque tá ali. No mínimo, você vai olhar no espelho para ver se tá tudo certo, se não tem nada de errado, né? Lá ver o rosto direito, né? O dente não tá sujo. Então, assim, o rosto, com certeza, você vai olhar mais no espelho. E você melhorando o seu rosto, com certeza você vai ter muitos ganhos aí na sua autoestima, né, Li? É aquilo que a gente fala de uma dosezinha de autocuidado diário, né? Às vezes você não está pronta para fazer um procedimento estético, uma micropigmentação, ou você ainda não conhece a consultoria de estilo e você ainda nem sabe o que isso vai mudar na tua vida. Mas você só vai chegar lá com essa dosezinha diária de um elogio, de realmente, poxa, eu comprei um batom novo e eu não vou usar só quando eu vou pro shopping. Não, eu vou usar em casa porque eu quero me olhar, me sentir bonita. Eu não preciso... Ou aquilo que você fala muito na consultoria, né? A roupa de usar em casa. Gente, a roupa de usar em casa não tem que ser feia, velha, acabada, porque você tá com você mesma. Então você tem que estar olhando no espelho e gostando daquilo que você vê. Né, é a tua dose de autocuidado que vai chegar um momento, você vai sim pensar, não, eu vou fazer um procedimento para me sentir melhor por causa do meu lábio, porque eu tenho alguma imperfeição que eu gostaria de corrigir, ou algo que já é belo e eu quero realçar ainda mais, né? São essas doses pequenas de autocuidado diário que a gente tem a obrigação de ter com a gente mesma, né? Com certeza, com certeza. Isso vale para os meninos também que estão aqui, viu? Oli, tem uma coisa que a gente não combinou, mas eu queria muito trazer aqui para as meninas, que é o seguinte. A gente está falando aqui dessa dose de autocuidado, né? De você reconhecer que seu rosto não é perfeito conforme os padrões, mas é perfeito para você. E quais são as principais dificuldades que as mulheres têm em relação a micro, para buscar o procedimento de design de sobrancelha, para buscar o procedimento de micropigmentação de sobrancelha, ou de repente a micro de lábios. Por exemplo, eu tinha um incômodo quando eu cheguei para você, que a minha sobrancelha, ó, esse lado aqui, ela é mais pra cá, mais perto do nariz, e essa aqui é mais longe do nariz. Então, assim, eu tenho essa sobrancelha aqui, falta um pedaço dela, né? E ali fez um remendinho aqui, ó, maravilhoso pra mim, que melhorou muito. É ótimo! Mas melhorou muito a minha vida, né? Porque eu ganhei aqui, ó, um pouco mais de sobrancelha. E olha, gente, que eu só fiz a primeira etapa, né? Eu não fiz a primeira sessão, eu ainda não fiz a segunda para reforçar ele mais. E eu nem deixei ela entrar tanto, porque ela foi me perguntando, se a gente vai até aqui, vai até aqui. Não, mas só esse remendinho pequeno que fez já melhorou muito a minha vida. Então, por exemplo, eu tinha essa dificuldade, né? Da sobrancelha ser mais distante, assim, ser um lado diferente do outro. Além de ter um lado diferente do outro, quais são os outros tipos de necessidade? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a mulher que está nos assistindo, ela não gosta da sobrancelha, mas ela não sabe por quê. E aí eu queria dar mais ou menos algumas dicas para ela começar a reparar se isso acontece com a sobrancelha dela ou não, sabe? Às vezes, se ela não sabe nem que tá na sobrancelha aquilo que a incomoda, né? Muita gente, o pessoal que reclama muito, eu quero fazer cirurgia de pálpebra porque eu tenho o meu olho muito caído. Uma coisa que chega até mim, outra, Só um minutinho. O olho caído, então, se a pessoa tem a sensação de que o olho é triste, caído, pode ser uma consequência da sobrancelha, né? Então, não necessariamente o seu olho é caído 100%. Às vezes é o efeito que a sobrancelha dá. Só o fato de você fazer um ajuste na sobrancelha, você já vai ter essa melhoria, né? Eu vou inclusive tentar colocar algumas fotinhas aqui depois com alguns exemplos, tá? Mas então, a primeira, nossa, o meu olhar é muito caído. Ou, o meu rosto não é expressivo. Eu não tenho muita expressão, eu tô sempre com a mesma cara. Outro ponto, isso é muito real, eu tive uma cliente assim, que o filho dela falava pra ela que ela tinha cara escorrida. Então, assim, nossa, mamãe... Não, eu tô rindo, mas é triste. Porque a criança falar, a criança é tão espontânea, né? E pior que eles falam mesmo.
E ela falava, mamãe, por que a tua cara é... Não era nem escorrida, era derretida. Por que a tua cara parece que é derretida, mamãe? Porque realmente ela tinha aquele aspecto, assim, de tudo caído. Então, às vezes são incômodos, né? São alguns pontos que a pessoa olha, nossa, mas não sei, minha pálpebra caída, quero tanto fazer uma cirurgia e tal. E quando ela chega e a gente consegue fazer um projeto, é claro, a gente não transforma esse rosto, né? Mas quando a gente consegue fazer um projeto que acompanhe o que ela já tem e que valorize a beleza dela, né, melhore um pouco, a gente consegue, tem casos que levanta muito a pálpebra, você realmente olha, senhorinhas, é incrível, você olha e parece que ela fez uma cirurgia de pálpebra, enquanto na verdade a gente só fez um procedimento de micropigmentação de sobrancelha, né? Ou a pessoa que sente muito... Tem muita gente que acha que a micropigmentação é para quem é super ligado em moda, para quem gosta super de make. E não. Cliente de lábio, por exemplo, eu odeio maquiagem, não gosto de ser maquiada, só que tô sempre com a cara pálida. Vá lá, faz o procedimento de lábio, fica com ele com um aspecto saudável, com um rosinha natural e fala, olha, outra vida, porque todo mundo olha pra mim e fala, nossa, você tá tão corada e não tem nada na minha bochecha, só tem no meu lábio, entendeu? Então, essas são os principais incômodos, assim, que as pessoas nem sabem, às vezes, que é uma sobrancelha que vai resolver. Com certeza. Um bom design ou uma boa micropigmentação. Tem algumas clientes que eu já atendi que tinham sobrancelha extremamente reta, porque são pessoas mais direta nas emoções, que demonstra claramente aquilo que está sentindo. Então, são aquelas pessoas que, se alguém fez alguma coisa que ela não gostou, na hora as pessoas já percebem na cara dela que ela não gostou. E normalmente as pessoas costumam ter uma sobrancelha mais reta, menos arqueada ou menos arredondada, ela costuma ser mais retinha, né? E o fato, de repente, óbvio que você não vai mudar essa sobrancelha, não vai tirar a reta e botar uma redonda, uma arqueada, como a gente já falou, que a sobrancelha não é selo, que a gente vai respeitar o design natural de cada pessoa, né? Então, a harmonia facial de cada pessoa. Mas, às vezes, um pequeno ajuste, um detalhezinho na cauda, né? Que é no finalzinho, então, da sobrancelha que você pode fazer, que já vai trazer diferença, né, Li? São pequenas questões que já vão trazer muita diferença para o seu olhar. E aí, Li, vamos aproveitar, conta pra gente quais são os tipos de micropigmentação que existem. Então, hoje a área da micro ela é bem vasta, assim. Falando de sobrancelha em si, a gente trabalha com a micro fio a fio, né? Que a gente consegue trazer um resultado de uma sobrancelha mais cheia, mais volumosa. Dentro da micro fio a fio, que é quando a gente faz o desenho dos fiozinhos, a gente pode tanto ir para uma área mais bagunçadinha, que é mais a tendência do momento, fazer fios mais espaçados, mais bagunçados, ou não. Né? Ou trabalhar com ela um pouco mais alinhada, que é mais o meu estilo, eu gosto, pra mim, né, de uma sobrancelha mais alinhadinha, conseguir ver exatamente onde ela começa, onde ela termina, que é um pouco fora da tendência, mas isso vai do estilo de cada um. Né? Então, na sobrancelha a gente tem a fio a fio, a gente tem uma outra técnica que é a esfumada, que ela te dá a sensação de estar sempre com sombra ou com lápis na sobrancelha. Então, você não vê os fios, mas você vê um leve sombreado no fundo, atrás dos teus pelos naturais. Então, parece que você está sempre com um lápis, sempre com uma sombra. A gente pode mesclar essas duas também, que fica bem bacana. Faz o desenho dos fios, mas no fundo faz um sombreadinho. Falando em lábio, o mais bacana é a revitalização labial, né? Que é uma técnica sem contorno, sem marcação, que a gente simplesmente vai deixar um tom específico, assim, para você ficar com uma cara de saudável, de corada, de uma coisa mais natural, né? Para você não se preocupar tanto com batom, mas é claro, algo leve, superficial, assim, sutil, para que você, quando você quiser um super batom para uma super make, você consegue cobrir. Falando em micro paramédica, o lábio a gente ainda consegue corrigir também, tá? Se às vezes alguma imperfeição, lábio leporino, alguma coisa a gente consegue fazer. O que é isso, lábio leporino? Quando a pessoa nasce com a parte interna grudada, e aí ela tem uma cicatriz, assim, e às vezes ela não tem esse arco do cupido muito desenhadinho. Então a gente consegue fazer esse formato, sabe? Entendi. E se, por exemplo, eu não tenho, digamos assim, eu não tenho a cicatriz nem nada, mas, por exemplo, eu gostaria de ter mais contorno, eu também consigo fazer?
você consegue trazer cor, né? Você não consegue trazer tamanho. Ah, tem gente que acha que o lábio vai ficar enorme, Angelina Jolie. Não. Vai aumentar, né? Não tem como, se alguém procurar algum lugar que ofereça, não dá. Tem que pensar que a pele fora do lábio ela é diferente da pele do lábio. Aqui é uma mucosa. Então, se a gente micropigmenta para fora, a reação do pigmento vai ser diferente da mucosa dentro do lábio. Vai ficar com cor diferente, né? Vai ficar diferente, a cicatrização é diferente, né? A absorção do pigmento é diferente. Então você não aumenta, ele te dá uma sensação de que tá maior, porque quando a gente passa batom não parece que fica maior do que quando a gente tá sem batom? Então é unicamente por esse motivo, não é porque a gente vai aumentar o lábio, né? Ainda dentro da micro a gente trabalha com a reconstrução de areola mamária, né? Para quem passou por algum procedimento tanto estético ou algum tratamento de câncer, né, o procedimento para aquela cirurgia que muitas mulheres fazem para tentar levantar um pouco o seio, né, tira um pouquinho e levanta um pouco, ela só é feita pela areola. E muitas vezes a gente fica com alguma cicatriz, porque nem sempre as duas ficam iguais. Às vezes um lado cicatriza de uma forma diferente da outra. Então com a micropigmentação a gente equilibra o tamanho, a altura, a direção das areolas. Ou a reconstrução total, para quem acabou passando pela mastectomia, que retirou toda a mama e teve que colocar a prótese, então a gente reconstrói toda a areola. E a gente também faz a micropigmentação de estrias, que é a camuflagem, que também faz parte da micro paramédica, que quem tem estria, né? Qual mulher que é extremamente perfeita e não tem estria, mas assim, é um estiramento da pele, né? A gente ganhou massa ou ganhou peso, a pele esticou e ela realmente arrebentou. E essas células de colágeno que quebraram, elas nunca mais colam, elas não voltam. Então, a estria, ela nunca volta, ela melhora, ela pode diminuir o tamanho, né, com algum estímulo de colágeno, mas ela não volta totalmente. Ela não vai sumir, né? Nunca mais ela vai sumir. Não, então é ilusão quem acha que vai conseguir acabar com as estrias. Só que como ela fica, a pele fica mais branquinha na área da estria, porque já não pigmenta mais. Se você vai pra praia e toma sol, a tua estria grita, porque não tem mais pigmento lá, não queima, o sol não queima a estria, ela queima o que está em volta. Então, o que a gente faz é achar um tom de pigmento no tom da pele e a gente colore essa estria branquinha no mesmo tom da sua pele. Então, o efeito visual é como se camuflasse. Passando a mão, você ainda vai sentir, porque a estria tem textura, né? Mas no efeito visual você já não enxerga mais. Então, é um tipo de micropigmentação paramédica que ajuda muito na autoestima, melhora bastante o resultado. Nossa, Ali, muito legal. Tem coisa aí que eu só descobri porque você já tinha me explicado, né? Mas coisas que eu nunca imaginei. Por exemplo, eu nunca imaginei que era possível você camuflar estrias, né? Isso é muito legal. Voltando aqui por a questão do lado estético, Gui, quando você estava falando, eu comecei a pensar bastante sobre essa questão de que cada mulher que tem o seu estilo pessoal. Então, por exemplo, as mulheres que têm um pouco mais do estilo esportivo, que gostam da coisa mais natural, então provavelmente vai querer de uma coisa mais natural possível, que é um pouco do que eu quis, né, quando eu fui fazer a minha micro. Aquelas que já tem um pouco mais do estilo sexy, já vai querer, por exemplo, uma coisa mais marcada, provavelmente aquela que pinta, que gosta da maquiagem na sobrancelha. Então, a mulher que tem um estilo romântico, que gosta de uma coisa mais discreta e mais arrumadinha, vai querer o pelo exatamente no lugar, certinho. A mulher que tem um estilo elegante, que gosta, por exemplo, de tendência, que quer estar na moda, ela já vai pedir esses fiozinhos mais bagunçados. Então, é muito legal a gente entender que os nossos estilos pessoais, eles estão muito além do que a gente veste, né? Mas está no nosso todo, na tudo aquilo que nos preenche, né? Isso é muito legal. E eu tô achando muito engraçada essa parte, porque como a Si falou, como eu já fui cliente dela, né? Eu tenho um pouco desse estilo romântico, eu sempre combati ele, falava pra Si, não gosto, não quero. E agora ela falando da sobrancelha, o meu estilo eu gosto dela certinha, eu gosto dela milimetricamente, mais grossinha no começo, mais fininha aqui no ponto alto, eu gosto desse arqueado, um pouco mais marcado, mas eu gosto dela certinha. E Si falou, é o romântico. E tem coisas que você vai querer combater, não adianta, você nasceu assim. Eu tenho esse romântico, é mais fácil eu conviver com ele. Que dói menos, né?
vai doer menos. E você vai se encontrar mais, que é o mais legal da história, né? Não é só doer menos, mas você vai se encontrar mais. E Li, quanto tempo dura uma micropigmentação? É igual tatuagem? Eu fiz uma vez, não preciso fazer nunca mais? Eu já sei a resposta, mas eu quero que você conte para as meninas. Não, sim, é totalmente diferente de tatuagem. É claro que o mercado da micropigmentação ainda tem muitas profissionais que oferecem esse serviço de tatuagem, né? É o que a gente conhecia muito pelas nossas tias, avós, de maquiagem definitiva, que muita gente ainda acha que é isso. Eu vou fazer definitiva na sobrancelha. Não. Por que não é? A camada de fixação do pigmento, a camada que a gente insere o pigmento na pele, ela é mais superficial do que a camada da tatuagem. A camada da tatuagem mais profunda tem menos renovação celular. Ela tem renovação bem menor, tanto é que quem tem uma tatuagem sabe que a tatuagem muda de cor. O preto fica cinza, fica verde, fica azulado, o vermelho vai ficando rosa, porque as células se renovam só que num processo muito lento. Então a tatuagem ela não sai da sua pele nunca, a não ser que você faça um procedimento de laser para explodir esse pigmento dentro da tua pele e fazer ela expelir. Mas ela nunca vai sair. A micropigmentação, uma camada mais superficial, pigmentos mais fluidos também, onde a renovação é mais intensa. Então, a ideia de uma micro é que ela, a partir do 6º ou do 8º mês, comece a clarear e, assim, em 1 ano e meio, saia da tua pele. Ah, mas eu queria que ela durasse mais. Não, você está sempre em mudança, nós somos cíclicos, né? A gente está sempre passando por uma fase. Eu estou numa fase adolescente, eu estou numa fase de estudante, eu estou numa fase de ser mãe, eu estou numa fase de ser casada, eu estou numa fase de ser separada, estou numa fase de ir pra balada, estou numa fase de estudar. Então, assim, nós somos cíclicos e o nosso estilo, nosso look, nosso cabelo, nossa sobrancelha tem que acompanhar tudo isso. Então, a micropigmentação hoje, ela dura, a partir do 8º mês começa a sair, 1 ano e meio, 2 no máximo, é para sair totalmente do seu rosto. E se você quiser, você volta e faz de novo o procedimento e a gente vai sempre adaptando o formato, o projeto, de acordo com a tua fase naquele momento. Então, o retoque, Li, de quanto em quanto tempo seria um retoque da sobrancelha? O primeiro retoque, a gente fala que é em 30, no máximo 40 dias. Porque quando a gente vai inserir a primeira vez o pigmento nessa pele, claro, é algo artificial para a pele. Tua pele vai fazer o quê? Vai criar um processo inflamatório para tentar colocar isso para fora. Então, nos primeiros 30 dias do procedimento, ele vai clarear muito, mais do que 50%, vai quase que sair do teu rosto. E aí a gente é teimoso com a pele, a gente vai lá e coloca de novo aquele pigmento depois de 40 dias. A sua pele já entende que, opa, não adianta eu ficar inflamando demais, porque ela vai continuar insistindo. Então, ela vai absorver melhor depois da segunda sessão, que deve ser feita depois, que a gente chama de retoque. Depois que passar praticamente 1 ano desse procedimento, depois do 8º mês vai começar a clarear, e aí você que vai sentir. Tá claro, eu quero reforçar, e aí eu vou voltar e fazer um retoque a partir do 8º mês. Ou não, tá ótimo, eu tô gostando assim ainda, eu vou esperar 1 ano e meio para voltar. Então, assim, eu não recomendo fazer antes do 8º mês, porque o tom ainda tá bom na sua pele, mas para quem faz a primeira vez, a segunda sessão, que é o retoque, precisa ser feita entre no máximo 40 dias. Então me aguardem depois do meu próximo retoque. O meu reparo aqui, o meu remendinho vai ficar ainda melhor. Tá bom. Eu ainda não fiz, né, Li? Eu ainda não fiz o retoque. Li, essas eram as minhas perguntas para você. Você tem alguma pergunta para mim? A gente tem mais 14 minutinhos de live antes de encerrar. Eu tenho sim. Eu quero aproveitar, já que a gente está aqui, te falar o seguinte. A cor da sobrancelha, ela influencia muito. Tem gente que chega e fala, eu quero, sei lá, vermelha, ou eu quero preta, ou eu quero... E isso influencia demais no resultado, tanto na sombra que causa, quanto no aspecto da olheira, que às vezes a pessoa tem. Todo mundo tem um pouquinho de olheira, né? E assim como a cor da sobrancelha influencia, eu queria entender com relação a cabelo. Se também na consultoria a gente visualiza isso, aprende e sabe qual é o tom de cabelo que vai, sei lá, encaixar melhor com a pessoa, com o estilo, com o rosto, sei lá. Como é que funciona isso, Si?
Com certeza, eu acho que assim, o cabelo, assim como a sobrancelha, eles têm o papel de moldura, né? Então, a sobrancelha tem a moldura dos olhos, o cabelo é a moldura do rosto. Então, sim, tanto o corte como a cor, ela tem influência diária na percepção facial. Né? Uma das percepções em relação à cor é se essa cor ela realmente vai ressaltar aquilo que você tem de mais bonito, então ela vai esconder as suas imperfeições e ressaltar, deixando a sua pele mais corada, deixando a sua pele com uma boa luminosidade, ou seja, bem iluminada, a pele com mais harmônica na coloração. E tudo isso a gente consegue descobrir sabendo se o seu tom de cabelo ele está adequado para o seu subtom de pele. Por quê? Cor, gente, influencia a cor. Então, por exemplo, ó, se eu coloco uma cor na sobrancelha, eu tenho a cor da minha pele. Então, uma cor com outra, uma influencia a outra. Às vezes pode influenciar negativamente, trazendo tudo aquilo que tem de ruim naquela cor. Então, por exemplo, manchas, olheiras, tudo aquilo que tem no nosso rosto. Ou posso influenciar positivo, trazendo essa harmonia e deixando o nosso rosto mais bonito. Tá? Então, depende um pouco do subtom da sua pele. Então, se a sua pele tem um subtom quente, as cores que você precisa passar no seu cabelo e na sobrancelha também tem que ser quente. Só que tem um detalhe ali, em relação a micropigmentação, quando a gente vai fazer a minha sugestão é que a gente sempre respeite a cor da raiz. Eu acredito que é isso que você faz, certo? Isso, a cor da sobrancelha a gente precisa respeitar a cor do pelo natural da pessoa. É claro, a gente ignora quando a pessoa já tem uma idade e já tem pelinho branco na sobrancelha. Aí a gente já precisa fazer o tingimento dos fios. Mas mesmo que a gente faça o tingimento, tem que acompanhar a raiz do pelo da sobrancelha ou a raiz do cabelo. Então, por mais que talvez fez a consultoria e descobriu que o ideal é iluminar o cabelo, as pontas, mas a tua raiz vai ser sempre a mesma, teu cabelo sempre vai crescer da mesma cor. Isso. Então a gente precisa na sobrancelha acompanhar a cor da raiz do cabelo, mesmo que você pinte ele de vermelho. Perfeito. Aí voltando na pergunta que você me fez, se a gente tem que selecionar a cor ideal para nossa pele. Gente, a cor natural do nosso cabelo, ela já vem com um subtom adequado para nossa pele. Deus é perfeito, gente. Já fez a gente direitinho. Então, se você tem o subtom quente, a raiz do seu cabelo e a raiz do pelo da sua sobrancelha também vai ser quente. Se você tem a pele fria, a raiz do seu cabelo, ou seja, a cor natural do seu cabelo e a cor do seu pelo natural também vai ser fria. Então, nós já nascemos dessa forma. O que acontece? Como o meu caso, né? Eu faço luzes, porque eu gosto do meu cabelo mais claro, isso representa mais a minha imagem. Então, a minha sobrancelha, a gente respeitou a raiz, né, Li? Não fez a cor da ponta, ó, que seria muito mais claro. Tem uma outra pergunta que eu queria aproveitar e te fazer, que inclusive a Ana Paula, eu acho que ela tá com a mesma dúvida. O que eu ia te perguntar a gente tá falando de sobrancelha, eu também trabalho com a micropigmentação labial, né? E na hora de definir o tom que a pessoa quer micropigmentar, a gente fala muito para tentar chegar perto daquele batom que a pessoa mais gosta de usar. Só que como a Ana Paula está perguntando, às vezes eu não quero mexer já no cabelo, ou eu quero fazer uma microlabial e quero ser assertiva na cor que eu vou escolher. Na maquiagem, tem como eu também valorizar o que eu tenho de bonito, esconder alguma marquinha, alguma coisa assim, com as cores da maquiagem, sem precisar mexer no cabelo? Com certeza. Aí vamos lá. Em relação ao pelo da sobrancelha, a gente já disse que tem que respeitar a cor da raiz. Ponto. Em relação ao lábio, aí sim é importante você saber qual é esse seu subtom de pele, né? Porque aqui, o seu subtom no pelo da sobrancelha, o subtom tá lá já. Mas para você traduzir isso em batom, em cor, para você aplicar no lábio, ou para você reforçar em alguma coisa da maquiagem, você precisa sim saber o seu subtom de pele. E para você descobrir o seu subtom de pele, você precisa passar por um processo de coloração pessoal.
E por que eu não tenho como dar dica para vocês? Porque o processo de coloração pessoal, ali fez, e ela também depois pode falar como foi, mas tem alguns critérios que a gente precisa seguir, tanto de iluminação, de ambiente, e sem contar que a gente também precisa prestar bastante atenção na forma que a gente vai conduzir esse teste, porque ele é em base comparativa. Então eu vou colocar as cores frias versus as cores quentes e a gente vai analisar quais são as que ficam melhor, mais harmônico no seu subtom de pele, que não é o tom aparente da pele. Então, por exemplo, tá? As pessoas de pele de subtom quente costumam ficar melhor com os tons que são mais alaranjadinhos, né? As pessoas com subtom de pele fria costuma ficar melhor com os tons mais rosadinhos. Então, na hora da micropigmentação, poderia seguir esse critério. Mas, por exemplo, a minha pele, às vezes as pessoas acham que meu tom de pele é rosado. Só que, na verdade, a minha pele é quente. Então, não é o tom superficial, é o subtom da pele, que é o pigmento numa camada mais externa da pele. É aquela mistura que a gente tem, e não o tom superficial. O tom superficial, ele pode ser rosado, mas você ter uma pele quente. O seu subtom, o tom superficial pode ser amarelado e você ter o tom de pele fria, tá? Então, tem que fazer o teste mesmo pra gente ter certeza. Eu não sei se ficou confuso ou deu pra entender, Li. Ana Paula, conta aí se deu pra entender também. Eu entendi, então, que assim, não adianta os outros acharem que é quente ou que é fria. O que importa é o subtom e eu só vou descobrir se o meu subtom é quente ou frio se eu fizer a análise cromática com uma profissional. Exatamente. E aí eu vou descobrir se eu vou usar uma make. Eu não quero mudar meu cabelo, não quero mudar a cor, mas aí eu vou saber se eu vou usar makes mais puxando para o frio ou mais puxando para o quente. Exatamente. E aí isso vai me favorecer mais. Exatamente isso. Tem um post no seu Instagram que eu acho muito legal, que você tá com metade assim com um tom prateado e metade com um dourado. Tom dourado, isso. E é inacreditável, parece que você é outra pessoa, você tá arriscado assim de um lado, eu vejo um monte de marquinha assim, sim. E do outro, não tem, no outro você tá corada e não tem, fica muito legal, é incrível como o reflexo assim, nossa, muda muito o aspecto da pele. Exatamente. E cada pele, cada pessoa reage de um jeito às cores erradas. Tem gente que usa as cores erradas, fica com mais papada, fica com o olho caído, dá olheira. O meu caso, aparecem as linhas de expressão. Então, quando eu uso a cor certa, eu fico sem linhas de expressão, a minha pele fica mais corada, eu fico mais iluminada, né? Então, cada pessoa vai reagir de um jeito. E a gente só vai conseguir descobrir o subtom adequado realizando realmente a coloração. Eu queria, Li, pra gente finalizar, responder a pergunta da Denise que ela colocou. Eu tenho a sobrancelha preta. Se quiser fazer uma correção, tem que ser preto. Acredito que era uma pergunta. E a gente tem que respeitar, Denise, o tom do seu pelo natural. E às vezes você acha que o tom do seu pelo é preto e às vezes é um castanho escuro, né, Li? A gente tem que avaliar, né? Acho que a profissional, ela precisa avaliar qual vai ser o tom mais adequado para fazer essa correção, não é mesmo? Correção é sempre sobre avaliação. Tem gente que às vezes mesmo tenta me mandar foto para a gente tentar avaliar. Alguns casos a gente consegue corrigir o formato e se a cor tiver um pouquinho mais clara, a gente consegue adaptar a cor da raiz do cabelo. Mas se por um acaso ela já fez um procedimento, uma cor que está muito marcada, muito escura, ela é muito mais forte do que a cor natural, eu não posso simplesmente jogar um tom mais forte em cima para tentar cobrir, porque ela vai ficar com aquilo para o semblante dela. Então, algumas vezes a gente encaminha para o laser para retirada ou despigmentação química e a gente clareia um pouco esse procedimento antigo para fazer um novo procedimento numa cor mais equilibrada. Então, a dúvida dela, se ela quiser, ela me chama depois no direct, a gente pode trocar algumas figurinhas e marcar uma avaliação também para ver qual que é o melhor a se fazer nesse caso.
Perfeito. Eu quero aproveitar o gancho, então, para agradecer as meninas e os meninos que estiveram aqui conosco. Se vocês tiverem, gente, dúvidas sobre o procedimento de micropigmentação, sobre como, como você poderia melhorar e fazer esse autocuidado com a sobrancelha, chama a Lilian sem compromisso no direct, né, Li? Chama ela direto no Instagram. Se vocês não conseguirem achar o Instagram dela, que eu não sei se dá para visualizar ali, me pede que eu já mando para vocês. Eu vou marcar ela terminando essa live, né, contando um pouquinho de como foi e tal. Então já aproveita e chama ela no direct. E se vocês tiverem dúvidas sobre como trazer à tona o seu estilo pessoal, também na sua imagem facial, no seu rosto, me chama para conversar que eu também te mostro quais são os serviços que eu tenho que pode te ajudar nisso, né, Li? Isso mesmo. Eu queria falar um pouco da consultoria de estilo, assim, o que a Si deu um apanhado no começo, né, que é mudar de dentro para fora, é exatamente esse. Muita gente acha que a consultoria é para simplesmente mudar o que eu visto. Eu não me visto bem. Não é isso que você precisa. A consultoria vai ser de dentro para fora. Vai mudar a tua forma de se enxergar. E isso é muito paralelo, acompanha muitos procedimentos estéticos, né? Você também não pode pensar numa micropigmentação, num procedimento simplesmente pelo que os outros estão vendo. É o que você olha no espelho, em primeiro lugar, que você precisa valorizar. Então é para o teu bem, é para a tua autoestima, para o teu crescimento, para a tua autovalorização. Então, basicamente, é essa mudança que a gente tenta trazer para a cliente, para a amiga, quando vem em busca de algum dos nossos procedimentos. Sim. Muito bem. Oli, antes da gente finalizar com as meninas, eu vou pedir para você dar um sorriso aí, que eu vou tirar uma print de tela para eu postar depois da nossa live. Bom. Uhum. Peraí, segura. Peraí que não foi. Vamos de novo. Ai, peraí que... O celular tá no suporte, pera aí que não foi. Agora. Agora foi. Deu? Ótimo. Li, quero te agradecer muito por essa live. Eu tenho certeza que essas dúvidas de procedimentos estéticos têm muito a ver com a consultoria, como a gente mesmo falou aqui. E com certeza eram muitas dúvidas das meninas que já me acompanham. Então quero te agradecer muito pela sua participação. Agradecer as meninas que estiveram aqui conosco. Essa live vai ficar gravada por 24 horas e depois eu vou subir ela no meu canal do YouTube. Muito legal, Si. Eu que agradeço o convite e sempre que você precisar, tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Meninas, beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada, Li. Ótimo dia para você. Beijo. Para vocês todas. Beijo, até. Tchau. Tchau, tchau.